Querido irmão, querida irmã, para esta sexta-feira da quarta semana do tempo comum, nesse dia 4 de fevereiro, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, o degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, com riqueza de detalhes, o evangelista põe em destaque a grandiosa figura de João Batista. Desta vez, para falar de sua morte. Por sua fidelidade incondicional à vocação de precursor do Messias, por sua coerência de vida honesta e transparente, cai nas mãos do cruel Herodes Antipas. É retirado de circulação e enfrenta os horrores da cadeia. Mais tarde tem a cabeça decepada por ordem do mesmo rei. Cessa a voz do profeta. Predomina o terror imposto pelo chefe do povo. Empobrece o mundo carente de Deus. Sobressai o ódio e a prática da injustiça e da opressão. Retrato do mundo atual. Oxalá cristãos e cristãs, em número cada vez mais crescente, tomem como modelo o maior entre os nascidos de mulher, por sua audácia e palavras fortes em defesa dos oprimidos e marginalizados. Querido irmão, querida irmã, João Batista teve a missão de preparar os caminhos para o Messias Jesus. Pregou a conversão dos pecadores, chamou os errados para o caminho certo.
Herodes, rei da Galiléia, além de toda a violência que promovia, também estava dando mau exemplo ao casar-se com a cunhada. Herodíades, a nova esposa do rei, começou a perseguir João Batista pelas denúncias que ele fazia. Assim, o profeta acabou preso e degolado na prisão. Falar a verdade, ser fiel à realização de sua missão, tem um preço. João Batista foi fiel à sua missão, denunciando o erro e perseverando na provação. O cristão participa com Cristo também de sua missão profética: anunciar a verdade, combater o erro e a mentira. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: não se omitir, dar sua opinião, dizer o que é certo. E reze assim comigo. Senhor Jesus, teu precursor João encontra-se na cadeia, amando de Herodes, que cultivava pensamentos e sentimentos contraditórios a respeito dele. Prazer em ouvi-lo, medo, ódio, proteção. Ódio maior foi o de Herodíades, que mandou degolar o justo e santo João Batista. Senhor, livra-nos do mal. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, da quarta semana do tempo comum, nesse dia 4 de fevereiro, nesse dia também celebramos o Sagrado Coração de Jesus, a primeira sexta-feira, você poderá continuar acompanhando na sua Bíblia, Eclesiástico, capítulo 47, do versículo 2 a 13, o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 14 a 29, rezar o Salmo 17. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do Eclesiastes e a continuação da reflexão aplicada à vida. Como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Brincou com leões como se fossem cabritos, e com urso como se fossem cordeiros. Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou do seu povo a desonra? Ao levantar a mão com a pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias, pois invocou o Senhor, o Altíssimo, e este deu força a seu braço direito, e ele acabou com um poderoso guerreiro e reergueu o poder do seu povo. Assim foi que o glorificaram por 10.000 e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória. Pois esmagou os inimigos por toda parte e aniquilou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras dava graças ao Santo Altíssimo, com palavras de louvor. De todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Diante do altar, colocou cantores que deviam acompanhar suavemente as melodias. Deu grande esplendor às festas e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou os seus pecados e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a cada dia na liturgia da palavra, um tema se destaca para a nossa reflexão. Hoje vamos refletir sobre a fama e suas consequências. Vivemos em um mundo em que as pessoas buscam desenfreadamente a fama. Todos querem
ter um minuto de fama, como diz o senso comum. Em nome da fama, pede-se a noção dos valores, da ética, da moral e dos bons costumes. Programas de televisão promovem pessoas anônimas para seus instantes de fama. Porém, uma fama vazia de sentido. Mas de que serve a fama conquistada dessa maneira? Os textos bíblicos de hoje nos ajudam a refletir a fama como resultado de boas ações, de comprometimento com a vida, enfim, de uma vida doada ao mundo, pelo próximo e para Deus. A primeira leitura destaca a fama obtida por Davi e o evangelho traz a fama de Jesus que incomodou Herodes. O trecho do livro do Eclesiástico que temos para a primeira leitura de hoje faz um balanço da atuação de Davi como rei e a fama que ele adquiriu. Mostra que ele foi escolhido, separado do meio dos seus, como se separa a gordura no sacrifício de comunhão. Ou seja, desde muito jovem despontava nele os aspectos de eleição, de alguém escolhido por Deus, de alguém que seria muito famoso. Depois de ungido rei, enfrentou com valentia os perigos, tendo sempre Deus do seu lado. Até mesmo quando errava, Deus o corrigia e o recolocava no caminho, perdoando os seus pecados. Ele se destacou na história de Israel por ter sido fiel a Deus, tornando-se assim modelo de rei. Inovou e embelezou o culto e o santuário, conferiu ao seu reinado uma nova maneira de conduzir o povo e se esforçou por ser o melhor. Por isso, Deus perdoou os seus pecados e o tornou grande. A fama de Davi se perpetuou por esses e outros feitos. Com isso, mostrou a Israel e ao mundo que obedecer a Deus é o caminho mais indicado para o sucesso e a fama. Davi é ainda hoje tido como modelo entre os judeus. Entre nós cristãos, ele também é referência, pois Jesus é da dinastia davídica. Ele é o filho de Davi, ao qual nós aclamamos Hosana no mais alto dos céus, cuja fama incomodou Herodes e muitos do seu tempo. A fama de Jesus se espalha e começa a incomodar os poderosos. Aquele que havia mandado matar João Batista, o rei Herodes, agora se sente incomodado com o que ouve dizer de Jesus. Porém, ele não tem noção de quem se trata e, ainda marcado pelo ato trágico que cometeu, acredita que aquele a quem ele ouviu falar seja João, que ressuscitou para vingar sua morte. De qualquer forma, o que Herodes pretende é eliminar qualquer um que represente ameaça à sua vida e ao seu poder. Assim, o texto de hoje descreve em detalhes o processo que culminou na execução de João Batista para mostrar o que era Jesus na sua missão. Ele encontraria muitos opositores, teria de enfrentar muita dificuldade, mas seguiria a sua missão até o fim, sem temer a morte. Mostra-nos com isso que é preciso ser perseverante, porque segui-lo não é nada fácil. Os desafios de ontem continuam presentes hoje. O que muda é apenas o contexto. Os Herodes estão por toda parte. Basta se sentir incomodados que eles entrem em ação, trazendo numa bandeja a cabeça de muitos discípulos e missionários. Diante disso, sejamos firmes na fé, convictos de nossa missão e mais convictos ainda da presença de Deus em nossa vida e ação. Quanto à fama, não nos preocupemos com ela. Se tiver de aparecer algo ou alguém, que seja para a glória de Deus.
que seja para edificar a vida de outros e não somente para satisfazer egoísmos. Que cresçam e apareçam as boas obras, as ações em prol da vida. É isso que devemos desejar sempre, querido irmão, querida irmã. Não sintamos inveja das pessoas que obtêm fama. Se elas estão fazendo o bem, que continuem a fazer. Se não fazem nada que contribui para o mundo, ignoremos-las. Portanto, querido irmão, eis aí a reflexão para esse dia. E agora reze comigo. Divino Espírito, reveste-me de força e de coragem para ser testemunho da verdade, inspirando-me no exemplo de liberdade do profeta João Batista. Amém.